O evangelho de hoje é João 6, de 44 a 51. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a memória de São Jorge, mártir. Nasceu na antiga Capadócia, região que atualmente pertence à Turquia. Viveu nos primeiros séculos da era cristã, por volta do ano 300, e aprendeu desde a sua infância a temer a Deus e a crer em Jesus como seu salvador pessoal. Jorge mudou-se para a Palestina com sua mãe após a morte do pai, e lá foi promovido a capitão do exército romano. Com 23 anos passou a residir na corte imperial em Roma, exercendo altas funções. No entanto, o imperador Diocleciano tinha planos de matar todos os cristãos. Jorge então renunciou a tudo para viver apenas sob o comando de Nosso Senhor, viver o Santo Evangelho. Ele não queria estar a serviço de um império perseguidor e opressor dos cristãos, que era contra o amor e a verdade. No dia marcado para o Senado confirmar o decreto imperial, Jorge levantou-se no meio da reunião e afirmou que os ídolos adorados nos templos pagãos eram falsos deuses. Foi então perseguido, preso e ameaçado. O imperador tentou fazê-lo desistir da fé, torturando-o de vários modos, mas não obtendo êxito em seu plano, mandou degolar o jovem, que renunciou à própria vida para ser servo fiel de Jesus. Sua sepultura está na Lídia, cidade de São Jorge, perto de Jerusalém, na Palestina. É local de peregrinação, não sendo interrompida nem mesmo durante o período das cruzadas. Ele foi escolhido como padroeiro de Gênova, de várias cidades da Espanha, Portugal, Lituânia e Inglaterra, e um sem número de localidades no mundo todo. A devoção a São Jorge rapidamente tornou-se popular. Diz a lenda que São Jorge derrotou um pavoroso dragão, usando para isso sua fé em Jesus Cristo, tornando-se um símbolo de fé e força. Seu rito litúrgico foi oficializado pela Igreja Católica e sua festa acontece no dia 23 de abril, tanto no Ocidente como no Oriente. A luta contra o mal é constante. Devemos pedir ao Espírito Santo forças para vencer o mal. Devemos acreditar que Deus sempre está conosco e nunca estamos sozinhos. Com certeza, São Jorge venceu o mal, porque Deus estava com ele. Se estivermos com o Senhor, o mal nunca terá a última palavra. Estamos num tempo de graça que é a Páscoa. Fomos mergulhados nas águas do batismo e saímos regenerados através do Espírito Santo e libertos de todo o pecado. Que esse mesmo Espírito nos mantenha firmes na vida nova e possamos ouvir a voz do Espírito e não a da carne, para nos mantermos longe do mal. E o Evangelho de hoje continua nos falando da autoproclamação de Jesus e o discurso do pão da vida. Dá um salto em alguns versículos de ontem para hoje, onde os judeus murmuram e questionam quem é Jesus. Hoje Jesus reafirma o último versículo de ontem, quando dizia: pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ontem Jesus anunciava a vontade do Pai, e hoje inicia afirmando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou
não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Segue explicando sua afirmação e diz: está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Eu peguei aqui para a gente refletir. Quero ser discípulo do Senhor? O que estou esperando? Tenho alguma dúvida que Jesus é o pão vivo descido do céu, o pão da vida? Creio que Jesus Cristo está vivo e me espera na Eucaristia? Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Fico imaginando o que passa na cabeça dos judeus que murmuram e questionam a identidade de Jesus, que em nenhum momento se deixa ser intimado ou desanima. Na verdade, só lhe dá mais autoridade. E antes de afirmar essa verdade, ele se apresenta e prepara toda a multidão para essa verdade, dizendo: eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Se a cabeça dos judeus estavam confusas com as palavras de Jesus, imagine agora depois de afirmar: e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Jesus é o pão vivo descido do céu e precisamos crer verdadeiramente. Na verdade, não só crer, mas se alimentar dessa verdade. Ele é o enviado do Pai e disso não podemos duvidar. Sendo assim, eu e você, como os discípulos do Senhor, precisamos propagar essa verdade. É isso que Jesus espera de mim e de você. Mas antes, lembremos que não posso anunciar com eficácia se eu mesmo não creio. Jesus diz muitas vezes: eu sou o pão da vida. Os judeus questionam e murmuram, porém, eu e você devemos acolher cada palavra de Jesus, deixar que caia em nosso coração e que possa frutificar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que estamos esperando para crer verdadeiramente no pão vivo descido do céu? Na verdade, o que estamos esperando para estar em sua presença, em adoração, e poder dizer a Cristo Eucarístico: Senhor, eu creio. Que eu e você possa hoje visitar Jesus Eucarístico e escutar o que ele tem a nos dizer. Amém?